Bom, 2022 foi um ano aí cheio de filmes memorialistas, né? A gente aqui no canal fez vídeo de After Sun, Alcarrá, Armageddon Time, Bardo. Todos aqui estão os vídeos na descrição para vocês assistirem, mas hoje é a nossa vez de falar aqui de Titio Spielberg. Vamos ver se dessa vez funcionou. Enquanto lida com os problemas da família, Sammy Fabelman conhece uma nova paixão, o cinema. Baseado na história do próprio Spielberg, The Fabelmans fala de Hollywood, do amor pela sétima arte, de tretas de família, ou seja, o caldo perfeito aí para chegar com força no Oscar. Bom, Nathan, e eu tenho que te dizer aqui, já dar um spoiler sobre essa crítica, que desses filmes que falam sobre memória, eu tenho que admitir que esse foi um dos que mais me agradou. Eu tô cheio de coisa boa aí pra falar desse filme, não sei se você partilha desse mesmo sentimento que eu, mas eu tô curioso aí pra saber sua opinião, então já começa me falando aí. Bom, eu particularmente acho muito legal que o Spielberg aparentemente esteja deixando de lado esses filmes políticos que ele veio fazendo nesses últimos anos para voltar aí a lidar com um encantamento, né, com uma memória, com esse lado mais emotivo, né, com todas essas referências ali do cinema que fizeram ele ser o Spielberg, né. Eu acho que a gênese aí do cinema, tanto nessa fase política quanto aqui, é a mesma, né. A gente tem esse cinema que é muito menos sutil no discurso, nos dilemas que ele quer ali trazer, mas que se ali nessa fase política eu acabava achando muitas vezes ingênuo, né, quando a gente tinha, por exemplo, um Ponte dos Espiões com todos os personagens encantados com o herói que aparece ali no final do filme e todo mundo olha a notícia de jornal e depois olha pro personagem, ou num The Post, né, que todos os personagens masculinos marginalizam ali a personagem feminina para mostrar como existia um machismo naquela época. Eu acho que essa redundância, né, essa forma como o discurso era muito explícito nesses filmes acabava soando ingênuo. Quando a gente está lidando aqui com encantamento, quando a gente está lidando aqui com essa coisa mais memorialista, né, eu acho que acaba funcionando melhor porque a gente tem, de certa forma, né, esse diretor já adulto, formado, olhando para esse passado dele e meio que à medida que ele vai contando a história dele pequeno, torcendo, né, para que ele venha se tornar essa pessoa que ele é hoje. Então a brincadeira que eu faço é, sabe quando você tá ali sozinho numa situação difícil, você começa a meio que se autoafirmar pra você, olha, a gente só precisa fazer isso, vai dar certo. A sensação que eu tenho do Spielberg olhando pra esse passado dele de forma bastante carinhosa, torcendo pra que ele vença, é muito nessa chave. Esse garoto frágil e muitas vezes impotente, mas que a partir da câmera, a partir do cinema, ganha uma força. E aí basicamente o dilema central, que fica até expresso, né, como eu disse, de forma bastante clara, num diálogo que a mãe tem, é de que esse garoto ele quer ter controle sobre as coisas. Então se tudo ali à volta dele, né, especialmente a família, parece que está desfalecendo, com uma câmera na mão, ele consegue contar a realidade que ele gostaria de estar vivendo. Então assim, acho que nem tudo que o filme se propõe a discutir nesse terreno do mais óbvio, né? E aí eu deixo aqui como destaque um suposto affair aí que uma personagem importante na vida do protagonista estaria tendo, né? Que eu acho que, enfim, ela surge como uma grande revelação ali no meio do filme, como uma grande mudança para a personalidade dele, mas eu acho que, pelo menos para mim, o Éder até pode questionar, já era muito óbvio ali por várias cenas que aconteciam ao longo do filme. Então, nesse fator narrativo de surpresa, às vezes essa questão mais óbvia deixa um pouco a desejar. Mas acho que no plano geral da coisa, como ele vai discutir esse Spielberg adulto filmando, né, construindo essa realidade em cima da realidade que aquele garoto ali tinha de projeções que ele queria fazer, aí eu acho que fica muito mais interessante. Bom, Nathan, eu não vou mentir pra você que quando eu soube desse filme, eu fiquei com um pé atrás, porque eu já estou meio cansado de diretores norte-americanos falarem sobre o cinema norte-americano e revisionista e fazer essa homenagem. Mas eu fui de coração aberto porque eu amo o Spielberg. Eu não sei como o Spielberg lida com a família dele ou com todos esses conflitos que aconteceram ao longo de sua carreira. Mas pra mim é como se esse filme fosse uma carta fazendo as pazes com o próprio passado, olhando de forma muito carinhosa pra tudo que aconteceu e pra toda essa trajetória que ele construiu. No começo do filme eu tava achando ali um pouco forçado, porque aquela família parecia ser tão perfeita, mas ao longo do filme aquilo foi fazendo sentido pra mim, que era como se a gente estivesse vendo aquele começo do filme aos olhos daquela criança que estava fascinada com tudo que estava acontecendo, aquela criança medrosa, aquela criança que estava cheia de receios, né, que precisava ser muito abraçada pela família. E algo que me chama muito a atenção nesse filme é que a forma como ele referencia o cinema faz todo sentido, porque ele consegue enquadrar o amor que ele tem no cinema
com pontos, com fatos importantes que vão acontecendo ao longo da vida dele. Então, assim, tem momentos chocantes da vida dele ali que são divisores para ver como ele enxerga a própria família, e ele descobre isso através do ato de fazer filme. Ele colocar esses pontos, né, e ele fazer essa relação, essa homenagem ao cinema de um ponto muito mais pessoal, porque o cinema ali, por mais que ele tenha uma grande importância no filme, ele acaba sendo, de certa forma, um segundo plano, né? Porque, primeiro de tudo, vem a família, que eu acho que é um filme sobre família, é um filme sobre descobertas, e o cinema, ele é uma dessas descobertas, ele é um desses personagens, e ele acompanha ele ao longo de todos esses conflitos que vão ocorrendo. Não, pois é, né? Eu acho que a relação que esse personagem vai tendo com essa nova paixão que ele descobre é olhar ali pro redor e ver um pouquinho de cinema em cada pedaço da vida dele, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cena que a avó tá ali morrendo no leito de morte e o grande detalhe que ele se apega é o fato da palpitação ali do pescoço num close bem fechado do rosto dela. Quando a gente tem aquela cena da mãe dançando, você vê que existe toda uma preocupação com relação à iluminação dela, né, para tornar ela mais cinematográfica. E logo ali no comecinho do filme, né, quando a gente tem esse personagem que finalmente grava, né, o seu primeiro filme, você vai ver que as imagens são projetadas na mão dele, né? Então é justamente nessa metáfora assim bastante clara de que ele tem o controle, né, das imagens, ele tem o controle ali da história que está sendo contada. Então você vê que o carinho e a admiração que ele tem pelo cinema aparece de forma bastante expressa, né, em como esses detalhes, né, como existe toda uma espetacularização desses pequenos momentos ali da vida dele. E para além do que esse personagem ele olha para o mundo à volta, a gente tem essa segunda camada, né, que é esse Spielberg adulto olhando para as memórias que ele tem ali do passado, dando a essa história uma camada a mais de espetacularização, né? Então você vê que, por exemplo, esse personagem ele vai estar ali passando por um momento que tem um tornado, né? E aí a gente tem quase que um filme catástrofe, né? Que a gente tem ali esse carro passando ali pelas ruas como se fosse o Guerra dos Mundos do próprio Spielberg, e tem a fiação estourando, carrinhos passando ali como se fosse um cenário meio apocalíptico. Quando a gente tem mais pra frente, nessa família que muda de casa pela primeira vez, a gente vai mais pro interior ali dos Estados Unidos, a gente tem quase que um filme de faroeste. A gente tem essas paisagens mais secas. Eu acho que até na própria família, né, que ela é vendida nesse começo como uma propaganda de margarina, né, mas a gente vai vendo que aos poucos também existem certas crises, né, tipo ali de um filme de melodrama. Então você vê, né, filme catástrofe, melodrama, faroeste. Aí se o menino Spielberg, né, ele quer viver essas histórias de cinema, quer fugir para essas histórias de cinema, para fugir dos problemas da vida, o adulto Spielberg filma aquilo como se de fato fosse tudo ali uma fantasia. Então você vê que tanto dentro do filme, né, desse personagem ali com a curiosidade de descobrir novas coisas, quanto de fora, né, desse Spielberg reforçando todas essas descobertas, você vê que tudo ali joga em favor da gente ter essa vida mais cinematográfica. Até você usando a palavra descobertas, né? Tem uma outra coisa aqui que me chama muita atenção em como ele insere o cinema também, né, nesse filme. Tem um momento que pra mim é muito marcante ali, que também acredito que tenha sido muito marcante pra vida do Spielberg. Aqui vai entrar um spoiler, então pra quem não quiser, pula aí pro tempo indicado. Mas tem um momento em que ele descobre uma traição da mãe dele com o melhor amigo do pai dele, que é uma pessoa que tá muito próxima da família o tempo inteiro. E ali é um momento catártico, que tem uma montagem super frenética, né? E ele descobre isso através das lentes. E ali tem muitos elementos do cinema, porque tem o que você quer esconder, o que você quer mostrar, sobre montagem, né? Sobre como ele vai contar essa história, porque ele conta duas histórias ali. Uma que ele mostra para a família e outra depois que ele mostra para a mãe dele sobre tudo que ele acabou descobrindo através do olhar da câmera. Então eu acho que isso para mim é falar sobre o cinema através de uma ótica muito pessoal, mas ao mesmo tempo ali dá vários elementos sobre como é construir cena, como é construir um filme. E isso eu achei muito, muito interessante, muito perspicaz da parte dele. E tem uma outra coisa também que me chama muita atenção, que ali perto do final do filme, né, tem uma cena em que ele faz um filme no colégio onde ele estuda e ele filma todo mundo, filma as pessoas com quem ele tem conflito, filma as pessoas com quem ele tem um certo affair. Ele tem um momento em que das pessoas que foram filmadas por ele vai até ele o questionar, e a pessoa tem uma crise de identidade, porque quando ele se viu ali dentro daquele mundo mágico do cinema, e ele viu que as pessoas estavam vendo ele como herói, mas ele se enxergou como uma farsa. Eu acho que também é outro momento muito interessante, que fala sobre essa construção de imagem dentro do cinema
e como as pessoas se veem dentro dele. Então, assim, são cenas que eu acho que são muito pertinentes, elas não são maneirismos, eu acho que elas fazem total parte da narrativa. O cinema, ele se torna um personagem muito importante nesse filme, sem também ser muito óbvio. Pois é, André, eu acho que essa relação que ele tem ali com o cinema acaba sendo muito benéfica para como ele vai lidar com as questões na vida, mas se a gente for parar para pensar também, existe um lado levemente doentio nisso, no sentido de que, bom, por baixo desse encantamento todo, ele continua sendo esse menino impotente que precisa se esconder atrás do cinema. Porque se você for ver, tem algumas cenas centrais ali que ele, como pessoa, como relação que ele tem ali com a família, ele não consegue falar. Então, ele vai usar o cinema para contar uma questão que para ele é muito difícil. Então, quando ele vai revelar ali para a mãe que, de fato, ele sabe da traição dela, ele não vai fazer isso falando, ele vai lá e coloca um filme para ela assistir. Quando a gente tem um momento mais pra frente ali que a irmã tá ali precisando de um consolo, ele não vai conseguir dar essa assistência e mostra ali uma cena do filme que ele estava gravando para ela. Quando ele tem esses problemas ali com esses bullies da escola, ele não vai resolver numa conversa, ou mesmo, sei lá, que fosse num soco. Ele faz ali um filme com esses personagens, né, com mocinhos vilões, como o Eder disse, para tentar de alguma forma dialogar com esses personagens que ele não tem ali uma relação muito próxima. Então acaba sendo, de certa forma, uma relação idealista, né? De que o cinema vai poder resolver os problemas ali da vida real. E sendo idealista, a gente percebe que não resolve nada, porque no fim ele continua não conseguindo falar exatamente com a mãe sobre essa questão, eles nunca voltam ao assunto, embora tenham ali uma relação bastante amorosa mais pra frente. Ele não consegue consolar a irmã, e no final das contas, por mais que exista uma pequena interação ali no final entre ele e os brucutus da escola, as coisas vão continuar da forma como estão, com as aparências que todos os lados têm que manter. No fim, a gente percebe muito convenientemente, aí falando de cinema, que tudo não passa de uma ilusão, né? De uma falsa impressão de que a gente tem esse controle, de uma falsa impressão que a gente tem esse poder. O que não significa que esse personagem não vai tentar exercer isso, não vai tentar buscar esse controle de alguma forma a partir dos filmes, a partir do recorte que ele quer dar, a partir das imagens que ele quer mostrar. E aí eu acho que a gente partindo ali para a cena final do filme, isso fica bastante expresso, né? Porque a gente tem aquele diálogo super doido, né, com o John Ford, que é curiosamente interpretado pelo David Lynch, né? Eles discutem aquela questão do horizonte, né? O John Ford fala que para ele as imagens que importam são só as do horizonte que estão ou no fundo ou para baixo. E aí a gente tem uma última cena final em que a gente de fato tem uma cena com o horizonte ali, só que não tá ajeitada do jeito como o John Ford disse, e aí ele vai fazer uma brincadeirinha e puxar a câmera um pouquinho mais para baixo. Só que a cena, ela acaba, né, sendo bastante caricata, né, a relação que ela tem com o John Ford, né, com toda essa mística que tem ali em volta, até essa brincadeira ali final. Você vê que de fato essa arrumação ali dos eixos não muda muita coisa, né, a vida dele continua da mesma forma como tá. Eu tenho até a impressão que o Spielberg entende, né, que toda essa sequência ali tem um quê de ridículo. A questão é que, no final das contas, como cineasta, como alguém que trabalha ali com esse campo da ilusão, o que vale, como eu disse antes, é a tentativa, tanto do Spielberg menino quanto do Spielberg adulto ali, para transformar tudo ali em mais mágico, mesmo reconhecendo que talvez isso seja impossível de conseguir. Bom, Nathan, como nesse canal não pode faltar, tem aquele momento que por mais que a gente goste do filme, a gente tenha leituras diferentes e discorde também, porque eu discordo de você, eu não achei ridículo, pelo contrário, eu achei uma cena incrível, eu achei uma homenagem muito divertida que ele faz ali ao John Ford. E o ponto que ele traz ali sobre o filme, pra mim o que eu entendi é que viver no meio, que viver essa mediocridade é ruim. Então é melhor que você siga por esse cinema com vontade, com sentimento, com emoção, que você se jogue, que você experimente. Então pra mim eu acho que numa simples frase, eu acho que ele deu um insight pra ele tentar mudar como ele vê o cinema, dele ir além, dele criar esse que é possível, para ele poder criar esse mundo, essa carreira fantástica que o Spielberg criou. Eu acho que quando no final do filme, né, essa câmera ela muda, por mais que para nós ali naquele momento não mude tanto a forma como ela está sendo enquadrada, mas ali para mim eu vejo como aqui é uma nova fase, aqui é um novo momento em que eu não vou ficar no meio. Eu vou entregar filmes que vão além. Então eu acho que eu vi muito assim por esse ângulo e pra mim mexeu muito comigo, me emocionou. Eu achei muito legal trazer o Lynch, né, pra interpretar esse personagem, né, que foi um diretor que também não ficou na mediocridade, que eu acho que foi um diretor que foi além. Então eu não poderia amar mais o final desse filme. E uma curiosidade é que de fato isso aconteceu
O Spielberg já contou isso em entrevistas sobre esse momento que ele teve com John Ford. Pois bem, minha gente, vocês veem aqui que a gente tem uma pessoa no canal completamente idealista na relação com o cinema e outro debochado. Vocês escolhem o seu lado aqui. Eu particularmente acho que se eu fosse pela leitura do Éder, eu acharia o final um pouco fraco. Mas enfim, né, eu queria terminar aqui falando dessa questão do controle, né, porque eu acho que a gente abordou isso muito do ponto de vista do protagonista, mas acho que isso tá ali espalhado pelos outros personagens também, né, porque a gente vê que tanto ali os familiares, né, o pai, a mãe, os amigos ali dessa escola nova que ele faz, todos ali de alguma forma estão tentando mostrar que tem controle sobre alguma coisa, né? O pai ali sobre essa família que ele precisa bancar financeiramente, que ela precisa crescer, estruturada, a mãe que tem que ser aquela pessoa amorosa com todos aqueles filhos que eles têm, o próprio garoto ali que ele tem que ser o personagem famosinho da escola, né? O popular, que, né, falando de cinema americano, obviamente revolve muito a ideia ali de sonho americano, né, da gente manter essas aparências. Eu acho que são os momentos para esses outros personagens também que a gente vê eles ali mais frágeis, que a gente tem os momentos mais fortes, né, quando, por exemplo, o pai pede ajuda pro filho, que ele já não sabe mais qual a relação que ele tem a direito ali com a mãe, quando dá um tapa nas costas do garoto, que, enfim, desestrutura e cria toda ali uma tensão que depois vai, enfim, gerar aquela revelação que ele tem ali mais pra frente, ou o próprio debate ali que o moço popular tem com o protagonista. Acho que esses momentos de vulnerabilidade, esses momentos de um balanço ali no controle que eles têm, para depois eles tentarem mais uma vez bancarem a imagem de controlados da situação, eu acho que são os ruídos que me fazem achar interessante o filme. E chegou aquele momento especial do vídeo que não é sobre Spielberg, não sei se é sobre Spielberg, o Nathan vai contar pra gente, mas é aquele momento do 20 Recomendar, o primeiro 20 Recomendar de 2023, e eu tenho certeza aí que vai vir uma dica incrível. Pois é, né, André? A gente falando aqui de um ícone do cinema pop, né? Não poderia deixar de recomendar uma coisa mais pop aqui também, né? Na verdade, um canal no YouTube que chama Pop Culture Detective. É um canal que tem bastante seguidor, inclusive, desses vídeo ensaios. Ele vai abordar muitos temas mais sociais, né? Então, por exemplo, um estereótipo de machismo que a gente tem uma série de filmes, um estereótipo, enfim, de preconceito contra a população LGBTQIA+, e aí ele vai ali usar um acervo que eu não sei de onde ele tira tanto exemplo de, sei lá, um pequeno detalhe ali de um filme, sei lá, que o filme tem 2 horas, ele tira os segundos que ele precisava ali para mostrar e dá muita força ali para os argumentos que ele tem, enfim, a narrativa dele que ele vai contando é super interessante, embora sejam vídeos longos, sempre mantive entretido. E aí fica como recomendação aí, porque ele vai estar sempre dialogando com cultura pop, com, enfim, filmes que são bastante conhecidos para todo mundo. Vocês podem ver aqui na descrição que a gente deixa o link para vocês acessarem o canal. Então a gente está só começando a nossa temporada de premiações aqui, espero que a gente tenha bastante filme interessante para assistir dos que estão concorrendo ao Oscar. Enfim, todos a gente vai tentar de alguma medida cobrir aqui no canal também, então acompanhem que tem coisa legal saindo logo mais para vocês assistirem por aí. E para começar 2023 bem, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, ajuda nós aí a crescer mais em 2023 para que a gente possa trazer mais vídeos para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande beijo, até a próxima aí, valeu!